1 Reis 2, 1. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, ele deu uma ordem a Salomão. O que ele fez, irmãos? Ele deu ordens a Salomão, seu filho. E agora nós vamos ler a primeira ordem. Eu vou pelo caminho de toda a terra, e tu sê forte, e comporta-te como um homem. Vamos ler de novo? Comporta-te como homem. Muitos foram os conselhos de Davi ao seu filho Salomão. E ele disse: eu vou pelo caminho de todos os homens, ou seja, eu estarei morrendo. Mas você fica, você vai assumir o meu lugar. Seja macho. Seja homem, rapaz. Amém? Agora vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Hebreus 11, 32. O que mais direi? Pois me faltará o tempo, e se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas de cabra, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e pelas cavernas da terra. Agora feche teus olhos, não feche a sua Bíblia para a gente poder orar um pouquinho. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e do desafio de aprender com ela essa noite, Pai. É sempre um desafio para nós estarmos aqui. É sempre um desafio para nós aprendermos das grandezas do Senhor, visto que nós não temos o conhecimento dessa grandeza, Pai. Nós não somos dignos dessa palavra e não somos, ó Deus, tão capazes de compreender aquilo que o Teu Espírito, Senhor, revelou aqui por meio das Escrituras. Mas eu sei, Senhor, da nossa necessidade de hoje ouvir a Tua voz e de hoje sairmos daqui conscientes de que o Senhor fala conosco. Nós deixamos nossa casa, Senhor, não porque haveria um culto bonito aqui, não porque haveria um encontro de pessoas amáveis aqui. Nós deixamos nossa casa porque temos fome da Tua palavra e temos sede de ouvir a Tua voz. Na realidade, não fará sentido para nós sairmos daqui se o Senhor não falar conosco. Por isso, Senhor, desconsidera a minha fraqueza, a minha insignificância, e por amor à Tua palavra, ó Deus, fala a nós todos essa noite. Coloca vigias do Senhor neste lugar. Cria, Senhor, uma atmosfera onde o Teu Espírito encontre espaço em nosso coração. E, ó Deus, que a Tua palavra venha revelar segredos do nosso mais íntimo do nosso ser, aquilo que está mais guardado dentro de nós, a fim, Senhor, de que possamos sair daqui entendendo realmente a palavra do Senhor fala e a Bíblia tem algo para nos dizer. Em nome de Jesus. Amém. Não feche sua Bíblia e vamos ler de novo 1 Reis 2, versículo 2. Você seja forte. E aí o finalzinho ele diz uma coisa bacana. Seja homem. O mundo mudou muito, irmãos. Desde os tempos da Bíblia até hoje, o mundo mudou bastante. E se a gente olhar pelo aspecto tecnológico, a gente vai entender que a mudança que ocorreu dentro de nós, ela se refletiu fora de nós, né? Na realidade, nós fomos aprendendo a lidar com as coisas, com as situações, com as pessoas, fomos mudando o nosso interior, as nossas verdades, os nossos conceitos, a nossa sociedade, e fomos mudando o mundo que está ao nosso redor a partir desses novos conceitos. E isso é perceptível. Se a gente olha hoje uma figura do passado, uma foto do passado, a gente percebe logo, as coisas mudaram, né? Eu me lembro que o meu pai, pastor dessa igreja há 6 anos e meio, ele costumava ver alguém assim de boné e ele dizia: enquanto você não tirar o boné, eu não começo o culto. Mas os tempos mudaram, e eu disse para o meu pai, boné faz parte da roupa.
E outro dia eu dizia para as pessoas que os tempos estão mudando tanto que, quem sabe, talvez daqui a algum tempo eu tenha que aceitar os homens de batom na igreja. Não sei, as coisas estão mudando, né, Mara? As coisas estão mudando. Os conceitos estão mudando. Os pastores estão tendo que se adaptar à nova tendência de comportamento da sociedade. O mundo está mudando, as coisas estão mudando. Antigamente as famílias eram compostas de pai, mãe e filhos. Hoje a família é composta de pai e filhos, ou mãe e filhos, ou só filhos. As coisas mudaram. Os valores também desse mundo nosso mudaram bastante, são bem diferentes. A Bíblia diz que no tempo de Abraão, de Isaac e Jacó, a palavra do homem era o seu cartão de visita. Se o camarada dissesse, aquela palavra valia por uma assinatura, por um documento, por um cheque, por uma nota de R$100, ou por várias notas de R$100. Eu não sei se você sabe, mas o casamento antigamente era realizado no nascimento da moça. A palavra valia muito. Muitos contratos no passado eram assinados com fio de barba. E a pessoa arrancava um fio da barba, o outro também, trocava um fio de barba e pronto. As coisas mudaram. No passado, a palavra era honra. Hoje, palavra é palavra. E algumas não tem muito valor, não. E se o sujeito disser, mas é minha palavra, moço, o outro diz assim, então assina aqui. Aí registra no cartório e ainda leva no juiz. E ainda diz para o juiz, assina também, porque vai lá que você muda. As coisas mudaram, os valores mudaram. Mas embora isso que eu acabei de dizer, que as coisas mudaram, os jeitos mudaram, os valores mudaram, algumas coisas nunca mudam. Como, por exemplo, o conceito da sociedade do que é ser homem. O conceito da sociedade de o que é um homem, do que é uma mulher, mudou muito pouco, ou quase nada. Né? É claro que eu não estou entrando aqui em aspectos de vida sentimental, mas os aspectos da moral do homem e da mulher não mudou nada. As pessoas costumam ter os mesmos valores para o que é um conceito de homem e para o que é o conceito de uma mulher. E isso é muito sério, irmãos. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, você é um homem de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério e eu vou dizer para vocês que às vezes eu não gosto de ouvir isso não. Porque na realidade isso implica em que eu tenha todos os valores de Deus para ser um homem de Deus. Eu tenho que carregar em mim os valores e os conceitos de um homem de Deus. Ser homem de Deus implica em certos comportamentos que Deus exige, em certas características de que Deus exige. E você já reparou como é tão fácil dizer, fulano, o homem de Deus, agora vai falar. E esse homem de Deus às vezes pisa na bola, e a gente começa a ficar, puxa, o que é um homem de Deus? Essa mulher de Deus estará conosco essa noite, a mulher de Deus, fulana de tal, e a mulher de Deus pisa na bola. Então é muito perigoso essa coisa de ser homem de Deus e mulher de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre esse pedido de Davi a Salomão. Na realidade, quando Davi pediu a Salomão, seja homem, ele não estava falando da sua masculinidade. Ele estava falando de aspectos divinos de um homem. Em aspectos espirituais, aquela imagem conforme a semelhança que perdemos no nosso pecado. E o que Davi queria era, meu filho, tente copiar o seu Deus, tente ser no caráter do seu Deus, tente ser como o seu Deus é, santo, perfeito, seja homem correto, na expressão sincera da palavra. E nós lemos lá em Hebreus que muitos foram os homens de Deus e eles passaram por diversas situações. Hoje, então, eu quero falar sobre os conceitos de Deus para você ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Essa mensagem de hoje eu quero dividir em duas partes. A primeira parte eu prego hoje, a segunda parte eu prego domingo que vem. E nessa primeira parte eu quero ver primeiro o conceito sobre o que é ser homem. E o que é ser homem? Quais são as características de um homem de Deus exigidas pelo grande Deus? O grande problema de tentar conceituar isso é que esse conceito que nós temos, humanos, geralmente são contrários aos conceitos divinos. Então, quando a gente fala de conceitos de ser homem ou ser mulher de Deus, a nossa maneira de pensar já conflita com a maneira do próprio Deus pensar. Você lembra daquele texto que diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos? A minha maneira de ver não é a sua maneira de ver. E tudo começa com esse problema. Se você não é servo de Deus e está aqui hoje, possivelmente você vai considerar a minha palavra uma loucura.
E mais do que isso, você pode até considerar a minha palavra muito fora de época. Ih, pastor, isso aí é do século passado, cara. Isso aí já acabou. Isso aí não funciona mais. Eu costumo dizer para vocês que eu digo algumas gírias porque aprendi, isso faz parte da minha vida, da minha história. Mas existem conceitos bíblicos inalteráveis, são o eixo da nossa fé e eles não mudam jamais. E por mais moderninho que eu seja, por mais que eu goste de um estilo de música ou de outro, por mais que eu tenha vindo de uma linhagem, de uma certa metodologia de visão de vida, isso não quer dizer de maneira nenhuma que eu venha rejeitar o que Deus diz, porque o que Deus diz vale mais para mim do que o que nós pensamos. E hoje eu quero falar com você sobre o que é ser homem, ou o que é ser mulher para Deus. Esse conselho de Davi, ele cabe para você, porque a palavra de Deus foi escrita para nós. Então, quando Davi disse a Salomão, seja homem, ele estava dizendo para você. E a gente aplica isso para o gênero, não só o gênero masculino, mas o feminino também. Então, aplica-se a mulher. Seja mulher de Deus. Mas qual é o conceito de ser homem? E aí entra o conflito, Deus e o homem. No conceito de ser homem, primeiro, o homem não chora. Homem não chora. Né? Na hora que o camarada leva um tombo lá, que ele vai chorar, o pai já... Homem não chora, rapaz. O moleque engole aquele negócio sem saber se pode chorar, se não pode. A pergunta dele fica, se homem não chora, por que eu tenho lágrima, né? Se homem não chora, por que doeu tanto? Né? Eu não estou entendendo meu pai, mas se o meu pai está dizendo que homem não chora, homem não chora. Mas esse é o conceito humano. Homem resiste e não chora. Mas não é o conceito de Deus. Jesus, o Filho de Deus, chorou. José, quando encontrou-se com seus irmãos, depois de anos recluso, fora dos caminhos da sua família, de tanta saudade de ver os seus irmãos e ver os seus pais, ele chorou compulsivamente. A Bíblia diz que Jeremias chorou, e ele chorava tanto que ele ficou conhecido como profeta chorão. Pedro chorou amargamente quando ele viu Jesus na cruz. Davi chorou quando seu filho morreu, e quando seus filhos morreram. Olha o conceito de Deus versus o conceito do homem. Para nós, homem não chora. Para Deus, homem chora. Há um segundo conceito de homem na sociedade. Homem não leva desaforo para casa. Ah, essa é boa. Porque pisou no meu calo, meu filho vai revidar na hora. Homem não leva desaforo para casa. Fulano falou, triscou, tapa comeu. É paulada na muleira, é tapa na orelha e sebo nas canelas. Se o cara for mais forte que eu dou um primeiro tapa e sai correndo. Mas que eu não levo desaforo para casa, eu não levo. Eu chego de olho roxo, mas não levo desaforo para casa. Mas esse não é o conceito de Deus. Porque Jesus levou o desaforo para casa, levou o desaforo para a cruz e trouxe o desaforo até a igreja. E ainda mandou você dar a outra face. Homem de Deus para Deus tem outro conceito. Homem de Deus leva desaforo para casa, engole seco e por amor a Deus ele não responde. Eu acho que Deus pensa um pouco diferente do que é ser homem de Deus, né? Homem de Deus é aquele que é ofendido, mas por respeito ele se cala. Por inteligência e sabedoria ele se cala. Esse é o homem de Deus. Ele leva o desaforo até o trono da graça e diz: Senhor, sofri isso, mas por ti eu não reagi. Isso é um homem para Deus. Homem é aquele que não perde a oportunidade de mostrar que é macho. Na hora que passou ali, vou mostrar minha masculinidade. Homem que é homem não nega a sua masculinidade. A moça passou, o cara olha mesmo. Esse é o conceito. Não nega que é homem, que é macho. E se a moça mexeu com ele, na hora, não quero saber se ela é bonita, se ela é feia, mas esse não é o conceito de Deus. Um homem de Deus na Bíblia, chamado José, fugiu de uma mulher bela, na casa dela, com a oportunidade de fazer o que ele quisesse. E ele fugia tanto que a sua túnica ficou com ela. Ela segurou a túnica e ele correu por meio da túnica e foi embora. Porque homem de Deus não tem que provar masculinidade. Ele tem que provar santidade. Os conceitos de Deus são diferentes dos conceitos do homem. Mas o que é então um homem de Deus?
E mais, o que é uma mulher de Deus? No conceito humano da sociedade, mulher é a parte mais frágil, né? Tem até a lei da Maria da Penha. Mulher é a parte mais frágil. Mulher não se bate nem com a rosa. Hoje em dia os caras não estão levando isso muito a sério. Mas mulher é a parte mais frágil. Mas esse não é o conceito de Deus. A palavra de Deus diz que Débora foi uma mulher extremamente corajosa, mais confiante em Deus do que Baraque e Quebal. E ela enfrentou exércitos na frente do exército. Para Deus, mulher não é a parte mais frágil. Joquebede, uma frágil mãe, arriscou-se para salvar o seu filho e lançou mão de uma estratégia simples e corajosa. Eu vou fazer tudo para salvar o meu filho. Enquanto os homens entregavam seus filhos para que Faraó os matasse, Joquebede escondeu o seu e diz: eu me viro. Mulher de Deus não é coisa frágil, não. É diferente. Quais então são as características de Deus para Ele ver os teus servos e os classificarem como homens? Homens e mulheres de Deus. Porque os conceitos de Deus conflitam com os nossos conceitos. Homem não chora, homem não leva desaforo para casa, homem é macho, não nega sua masculinidade. Mulher é frágil. Deus diz exatamente o contrário. Homem chora, homem leva desaforo para casa, homem se nega para ser santo, e mulher não é tão frágil assim. Quais são os conceitos de Deus, então, para ser um homem de Deus? Porque a ordem de Deus para nós hoje é: Davi, seja homem, rapaz. Vamos dizer isso para o nosso vizinho? Se for uma mulher, você diz mulher, tá? Valendo? Então diga lá, 1, 2, 3. Não diz para a moça seja homem, não, que Deus não mandou ela ser homem. Quais são os aspectos de um homem? Quais são os aspectos de alguém que verdadeiramente para Deus honra aquilo que é, homem ou mulher? Eu vou dizer para você qual é o primeiro aspecto. Está no capítulo 11 de Hebreus, e a palavra de Deus vai nos falar do versículo de número 34. Da sua fraqueza eles tiram força. A primeira característica de um homem de Deus, para Deus, não é aquele que não leva desaforo para casa, nem aquele que não chora, e nem aquele que não nega a sua masculinidade. Para Deus, homem é aquele que tira força da fraqueza, é um fabricante de força na luta. É como o próprio Jesus no Getsêmani. Olha a história de Jesus, que coisa interessante. Jesus em todo o tempo ele foi o grande eu sou, o todo-poderoso Filho de Deus. Andou sobre as águas, curou enfermos, enfrentou demônios, repreendeu, bateu em algumas pessoas no templo, virou mesas, mas houve um momento em que Jesus foi o frágil homem Jesus, no Getsêmani. E naquele momento em que Jesus foi o frágil homem Jesus, aparece o diabo lá. Porque o diabo ele é oportunista. É assim que o diabo pensa, em nos alcançar na hora da nossa fragilidade, na hora da nossa fraqueza. Na hora que tudo vai bem, você já percebeu que o diabo não se importa muito conosco, porque ele sabe, se tudo vai bem, esse camarada vai me enfrentar. Mas na hora que alguma coisa dá de errado, na hora em que a fragilidade da sua alma se manifesta, na hora que a sua carne pesa, aparece logo o diabo, como apareceu para Jesus no Getsêmani. Quando ele estava frágil, o diabo viu o momento ideal para pegar Jesus. É agora. Porque todo o tempo ele foi forte, corajoso, intrépido, ousado, mas agora ele está frágil, fragilizado, enfraquecido, temeroso. Agora ele é frágil, eu vou acabar com ele. Mas olha o que acontece com os servos de Deus, que são homens para Deus. Depois de por 2 vezes reclamar com seus discípulos que eles não estavam vigiando e só ele estava sofrendo aquelas dores do sofrimento da sua morte, ele volta e aparecem os exércitos para levá-lo. E aí eles perguntam: quem é Jesus aqui? O frágil Jesus tira força da sua fraqueza e diz: eu. É isso que é bonito na palavra de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, é aquele que tira força do momento mais frágil, mais fraco, porque ele crê
porque ele entende que a palavra de Deus não voltará vazia, porque ele entende que a luta, por maior que seja, será dele a vitória, e ainda assim, frágil, fragilizado, ele disse: eu sou. Não precisa pegar outro em meu lugar, não precisa se confundir, porque não há luz, sou eu, e eu não abro mão de ser eu mesmo que vou carregar essa cruz. E nós conhecemos a história do frágil Jesus do Getsemane. Foi surrado a noite inteira, carregou a cruz durante a parte da manhã inteira, foi crucificado até o início da tarde, ele resistiu. Jesus é um homem que tira força da fraqueza. E ele quer nos ensinar essa noite a tirarmos forças da fraqueza. É como a mulher do fluxo de sangue também. Mulher de Deus tira força da fraqueza. A palavra de Deus diz que havia muitos anos que aquela mulher se enfraquecia a cada dia, perdendo sangue, e ela foi perdendo todo o seu recurso também, contratando médico, procurando a medicina para solucionar, tomando remédio, contratando pessoas de fora da sua cidade, fora do seu estado, fora do seu país. Ela empobreceu tentando se curar. E aquela mulher que deveria estar na sua casa, sentada esperando a morte, anêmica e fraca, magricela com o cabelo mirrado, está no meio de uma multidão. Isso é uma mulher de Deus. Enquanto o diabo espera que ela sente no sofá da sua casa e peça o mundo para acabar, ela se levanta para ir atrás de Jesus. Eu não vou deixar as coisas acontecerem assim, eu estou no limite da minha fraqueza, mas eu vou achar Jesus. Esse é um exemplo, mulheres, para o que Deus pensa de uma mulher de Deus. Porque tudo que o diabo quer de você na sua luta é que você se sente no seu sofá e murmure: que vida desgraçada eu tenho, que vida ruim eu tenho, está me faltando as coisas. Mas a mulher de Deus não pensa assim. Ela tira a força da fraqueza e ela não se sente inferior. E aí eu começo a imaginar aquela mulher mirradinha, com a mão fraquinha, trêmula, empurrando as pessoas, uma multidão de 10.000 pessoas. Jesus está no miolo de tudo e ela está determinada: eu vou chegar lá, porque mulher de Deus é assim, tira força da fraqueza. Está te faltando força, minha irmã? Deus mandou você ser mulher, e mulher de Deus tira força da fraqueza, como Abigail, a esposa de Nabal. A palavra de Deus diz que veio Davi e pediu junto com seu exército 400 homens alimento, e Nabal, um homem que tinha tudo para suprir a necessidade de Davi, ele na realidade negou. Era um homem mau, era um homem cheio de preconceitos, era um homem ruim de coração, e Davi resolveu reunir o seu exército e acabar com aquele homem. E ele veio com seus 400 soldados valentes para acabar com aquele homem ruim, que negou comida e água aos seus soldados. Mas a mulher de Nabal, Abigail, se levantou e enfrentou sozinha os 400 homens de Davi, e ela sozinha convenceu Davi de não destruir nem a sua casa, nem ela, nem o seu marido, nem os seus empregados. Ela providenciou alimento para Davi, porque mulher de Deus é assim. A nossa pergunta é: como, numa sociedade fechada, essa mulher rompe com seu marido e vai lá e resolve um problema que só homem podia resolver? Eu te digo, porque mulher de Deus tira força da fraqueza. Você sabe que Abigail nos ensina, irmão, olha para mim, porque Abigail ensina todas as mulheres que estão aqui, que às vezes vem um impedimento social para serem mulheres de Deus. Meu marido não deixa, minha família não deixa. Abigail nos ensina que você não tem que pensar em quem não deixa, mas em quem pode, e quem pode é Deus. E homem de Deus e mulher de Deus tira a força da fraqueza. Hebreus 11:34, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Pessoas assim atraem o céu, irmãos. Olha para mim, filhão. Se você agir assim, você está fraco hoje, eu tenho certeza que muitos aqui estão fracos hoje. Porque quando o nosso corpo se cansa, a nossa mente é influenciada, mas quando a nossa mente se cansa da luta, o nosso corpo é influenciado, e às vezes dá vontade de sumir da presença de Deus. Mas homem de Deus, mulher de Deus, tira a força da fraqueza. Eu não vou desistir, porque é isso que o diabo quer, e isso atrai o céu, como o apóstolo Paulo. Eu quero afirmar uma verdade sobre Paulo. Paulo era um homem nocivo à igreja de Cristo.
Mas Jesus olhava para Paulo com outro olhar. Ele olhava Paulo como um garimpeiro procurando ouro. E ele dizia, esse camarada, quando ele estiver do meu lado, as coisas vão ser diferentes. E ele realmente foi um dia encontrado por Deus e ficou uma pessoa diferente. Saulo encontrou-se com o Senhor e Jesus disse, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, quem és? Jesus disse para ele, eu sou o seu novo chefe, sou o seu novo patrão. Uma coisa que eu gosto em Paulo é que ele nos ensina como ninguém, como ser homem de Deus. Conhecemos a história de Saulo, ele combateu o bom combate, terminou sua carreira, guardou a fé, mas a coisa que ele mais nos ensina, e é por isso que Deus o escolheu lá, eu vou pegar esse moço. A igreja corria dele, Jesus corria para ele, porque Deus é assim, Deus não tem medo de ninguém, meu irmão. Você às vezes corre do seu pai que te nega vir à igreja, mas Deus corre em direção a ele, porque ele vai pegar teu pai na esquina e vai mostrar para ele quem é Deus. Às vezes você corre de alguém que te ameaça de vir na igreja, e Deus corre em direção a ele, eu vou pegar ele e vou mostrar quem é Deus para ele. E Deus viu em Paulo o melhor exemplo de ser homem. Olha o que diz 2 Coríntios 12, 10. Abra lá. 2 Coríntios 12, 10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, sou forte. Olha para mim, filhão. Você não foi escolhido por Deus à toa. Eu estou falando aqui agora a pessoas que, por causa da sua fragilidade, se sentem os piores servos do Deus vivo. Eu, quando eu estou fraco, eu me sinto o pior crente diante de Deus. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu me sinto o mais miserável de todos os crentes, o mais indigno de estar falando o nome de Deus. Eu sofro quando eu estou na minha fraqueza. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que é o mesmo que Deus disse para mim, nessa palavra. Há um propósito de Deus na sua vida e Deus sonhou com você. Não diga que você é fraco, porque forte é o Deus que está em você. Você não é miserável. Você é filho do Deus vivo. Você sabia que Deus sonhou com você, meu irmão? Uma vez, lendo a história de Abraão, eu tive um insight diferente daquela palavra que diz assim, o Senhor chama Abraão e diz, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e leva até um lugar que eu vou te mostrar e oferece-o para mim. E Abraão tomou aquela palavra e foi até onde o Senhor o havia mandado. Sabe o que Deus está dizendo ali? Abraão, traz o teu filho para mim, que eu tenho um sonho para ele. Eu tenho um projeto para ele. Eu quero que ele seja meu. Eu tenho certeza que o Salmo que diz que o Senhor nos conhece do ventre da nossa mãe, ainda informe, ainda sendo tecidos, cada membro, cada órgão, esse Salmo que revela isso, está dizendo que Deus amou você e desejou que você estivesse aqui na presença dele hoje. Nós vimos Paulo como exemplo, um exemplo maravilhoso. Mas o que acontece com a gente, olha para mim, quando a nossa força vai embora, porque o homem de Deus tira força da fraqueza. Homem de Deus tira força da fraqueza. Vamos dizer? Homem de Deus tira força da fraqueza. Mas quando não há mais força na fraqueza? E aí há um outro problema. 2 Samuel capítulo 21, versículo 16. Nós vamos ver um momento muito interessante, porque Davi foi um homem de Deus e citado em Hebreus capítulo 11 como um homem de Deus, que tirava força da fraqueza. Mas houve um momento na vida de Davi em que ele não teve forças na sua fraqueza, esgotou-se completamente o recurso dele, e ele foi afrontado por um gigante, e esse gigante se levantou para matar Davi. 2 Samuel 21, 16. E Davi, depois da peleja, cansado, ele não tinha força nenhuma. E agora? Diz a Bíblia que prostrado Davi estava, e na sua fraqueza ele continuou prostrado. E agora? Aí vem a palavra de Deus. Bisbenob, um dos filhos dos gigantes, que era gigante, cuja lança tinha um peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia de uma espada nova, intentou matar Davi.
Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu, ferindo aos filisteus, e o matou. O que acontece com o homem de Deus quando os recursos da sua fraqueza não oferecem mais força? Eu te digo, quando o diabo se levanta contra a gente, intentando contra nós, porque sabe que não há mais forças, o Senhor levanta ajuda. Você não está servindo um Deus de brincadeira, meu irmão. Você não está servindo um Deus de religião. Você está servindo um Deus vivo, um Deus poderoso. E o nosso Senhor será o seu Abissai na hora da sua luta, quando você não tiver força para tirar da sua fraqueza. O nosso Deus será o seu Abissai, que vai se levantar por você, quando o Isbenob da tua vida se levantar, e você continuar prostrado, dizendo, eu não vou levantar porque não posso. O Senhor será o seu Abissai. Ele se levantará para matar o gigante em teu lugar, porque fiel é o Senhor, e Ele te ama. O maior problema do crente hoje, irmãos, é que nós gostamos de cultuar as nossas feridas. Você já reparou isso? A gente gosta de cultuar as feridas da gente. Às vezes a gente encontra um irmão, como é que você está, irmão? Essa semana. A gente gosta de fazer um culto, levantar um altar para a nossa dor. A gente gosta de pena. Que as pessoas tenham pena de nós, tenham dó de nós. É como a moça apaixonada que quer sempre que o namorado esteja apaixonado, ela está sempre mal. Como é que você está hoje? Eu estou mal. Então vem cá, meu amor, que eu te conforto. O problema é quando o outro não é seu namorado. Porque quando o outro não é seu namorado, ele fala, ih, de novo. Tem gente que gosta de cultuar a fraqueza. Mas o nosso Deus te chama hoje para ter duas atitudes cristãs. Primeiro, negue a carne. Depois, entregue-se a Deus. E essas duas coisas vão fazer você sair do conceito de fragilidade e expor as suas feridas a Deus, te dará forças. Aqueles que são do Senhor não usam suas feridas como um troféu de derrota, mas usam suas feridas como um troféu de vitória, porque eles só apresentam as feridas depois da vitória. É o caso de Cristo Jesus, que depois da cruz do Calvário, você não vê Jesus reclamando, não é verdade? Você não vê Jesus no caminho, como essa cruz está pesada. Será que ninguém me ajuda? Pelo amor de Deus, será que ninguém está me vendo aqui? Jesus não fala nada. Até o triunfo ele não mostra a sua ferida. Mas depois do triunfo, ele chega diante dos seus discípulos e diz, aqui está a ferida, ela é troféu de vitória. Meu irmão, para de cultuar a dor e usa a dor para ser troféu de vitória na tua vida. É como diz o apóstolo Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, mas ele não dizia isso para as pessoas terem dó, ele mostrava isso como um troféu de vitória. Eu não sou um pobre coitado, eu sou um lutador, eu sou um vencedor, eu sou homem, eu sou macho, eu sou do Senhor. Era isso que ele dizia. Não use as suas dores para fazer um culto. Ai de mim, coitado de mim. Às vezes as pessoas fazem da ferida algo grande demais para impedir ele de fazer a obra. Estou tão machucado hoje. Vou na igreja não. Estou tão machucado hoje. Fui tão ferido hoje. O diabo me machucou hoje. Essa semana não vou procurar Deus não. Irmãos, homem que é homem, mulher que é mulher, não usa a ferida como impedimento. É como o apóstolo Paulo, que lá no navio que estava para naufragar, ele disse, nenhum de vocês tenha medo. Que loucura isso. Não tenham medo não, porque esse navio vai partir, mas nós vamos chegar em Roma. O navio partiu, houve um naufrágio, todo mundo fugiu a nado. Lá na frente está o Paulo, recolhendo os fracos que quase se afogaram. E na hora que ele lança a mão na madeira para acender uma fogueira, para esquentar os doentes, uma víbora pica Paulo, aí ele diz, meu Deus, vou parar, fui mordido, estou a ponto de sucumbir. Não. O general olhou para ele e falou assim, vem cá Paulo, essa serpente te picou, rapaz. Não faz mal não, meu Deus disse que eu vou chegar em Roma. E eu vou chegar em Roma, porque ferida para mim não é impedimento. Olha para mim, filhão. Há muitas víboras, há muitas serpentes
nos mordendo na nossa caminhada cristã. É como diz a palavra de Deus em 1 Samuel 26. Os ifeus, eles tinham prazer de trair Davi. E diz a palavra de Deus que, estando em Gibeá, eles encontraram Saul e disseram: você está procurando Davi? Traidores, serpentes. Eu vi Davi, ele fugiu para lá. Saul foi atrás de Davi e não conseguiu pegá-lo. Aí a palavra de Deus diz que lá na frente, mais uma vez Davi passou pelos Sifineus, ou Sifeus, e eles viram Saul: você está procurando Davi de novo? Traíra. Tem gente da família que é cobra, só tem veneno para derramar na gente. Mas as feridas da serpente não vão parar os homens de Deus e nem as mulheres de Deus. Você concorda com isso, irmão? Levante sua mão e diga: a ferida da serpente não vai me impedir de fazer a obra de Deus. Diga de novo: a ferida da serpente não vai me impedir de fazer a obra de Deus. E em 1 Samuel capítulo 23 aparece de novo os ifeus. Eu vi Davi, serpente terrível. Mas hoje eu quero que você saia daqui entendendo o que é ser homem e obedecer a ordem de Davi a todos nós que vamos reinar com Cristo. Porque a ordem de Davi foi a Salomão que iria ser rei, e a ordem de Deus a nós que vamos reinar com Cristo. Seja homem, seja mulher, seja corajoso, enfrente as coisas com coragem, com valentia. Se alguém injetar veneno em você, não considere, porque eu sou a tua vitória. Se eu disse a você que você vai vencer. Confie na minha palavra e não na mordida da serpente. Confie na minha palavra e não no naufrágio do barco. Confie na minha palavra e não nos traidores que se levantam, nem nos exércitos que se colocam contra você. Porque se o Senhor disse, a sua vitória está certa. Confie na palavra do Senhor. Lembre-se, mulheres e homens de Deus tiram força da fraqueza. Agora, como é que alguém pode tirar força da fraqueza? É uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. Senhor, como é que eu vou arrancar a força da fraqueza, rapaz? O Senhor é Deus, é outro nível. Mas eu, pobrezinho, Zezinho, mané, pastorzinho, vou tirar força da fraqueza de onde? E o Senhor me mostrou duas maneiras de obter força da fraqueza. A primeira maneira, você tira a força da fraqueza quando você observa o resultado do dia da fraqueza. Deixa eu explicar isso melhor. No dia da fraqueza, nós perdemos tanto que, se você começar a olhar o tanto que você perde, você tem que reagir. A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 47, verso 3, que os exércitos acabaram com Israel e com Jerusalém. E diz a palavra de Deus que o ruído das unhas das cavalgadas dos cavalos eram tão forte que os pais daqueles meninos que foram levados escravos não achavam força para recuperar os seus filhos. Sabe o que a Bíblia diz? Jeremias disse que os pais, por causa da sua culpa e do dia da sua fraqueza, eles não acharam forças para salvar a casa. O prejuízo foi grande demais por causa da fraqueza, irmão. Olha para mim, irmão. O que você faz na hora da sua fraqueza? É tão destrutivo que é melhor você reagir. As burradas que a gente faz na nossa fraqueza, as palavras que a gente solta na hora da fraqueza, fazem tão mal que é melhor você resistir. Lembra-se aí de um dia da sua fraqueza e lembra qual foi a sua reação. Deus esperava que você fosse forte e você foi frágil, mas Deus esperava que você tivesse a palavra certa e você teve a palavra errada. Lembra aí esse dia? O prejuízo foi tão grande que é melhor você reagir. E é pensando assim que você tira força da fraqueza. E a segunda maneira de você tirar força da sua fraqueza: eu tiro força da minha fraqueza, porque quando sou fraco demais, a minha alma suspira por Deus, e o meu Deus me assume. Eu tiro força da minha fraqueza, porque quando sou fraco, Deus é que age em mim. 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Vamos ficar de pé. A palavra de ordem de Deus a nós hoje é: seja homem de Deus, seja mulher de Deus. E homem de Deus tira a força da fraqueza. Vamos dizer de novo? Homem de Deus tira a força da fraqueza. Vamos dizer de novo? Homem de Deus tira a força da fraqueza.
Pegue sua Bíblia e abra em Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Aleluias. Hoje nós vamos dizer que eu escolho Deus. Amém? Eu escolho Deus. E você? Amém? Joel 3, 10. Homem de Deus tira força da fraqueza. Porque o homem de Deus olha para a fraqueza e diz: meu Deus, quanta burrada eu fiz no dia da minha fraqueza. A gente ajuda as pessoas quando a gente conta a nossa própria vida. Eu tenho aprendido isso com Deus. A sua vida está sendo forjada uma história para que você ajude pessoas amanhã. Quem é pastor descobre isso no ministério. Tudo que a gente vive, tudo que Deus permite que a gente passe, é para ajudar os outros. E eu me lembro de momentos das minhas fraquezas. Momentos em que eu disse: não vou fazer mais nada. E desisti. Já cheguei a desistir do seminário por um tempo. Que prejuízo eu tive naquele tempo. Parei a minha vida espiritual, parei o meu chamado por fraqueza. O prejuízo foi grande demais, eu não quero fazer isso de novo. E às vezes a gente desiste da igreja e o prejuízo espiritual vem tão grande, vem uma bagagem de problema tão grande. Olha para a tua vida o tempo que você teve fora da igreja. E veja quanta burrada você fez por fraqueza. Não vale a pena voltar, meu irmão. Não vale a pena recuar, não. Não vale a pena levar essa vida de novo, não. Eu tiro força da fraqueza, porque eu sei que quando eu não tiver força nenhuma, o Senhor será o meu Abissai, e Ele vai se levantar para vencer o gigante no meu lugar. Eu tiro força da fraqueza, porque o meu Deus é fiel. Por isso essa palavra é para nós hoje. Forjai espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podedeiras. Diga ao fraco: eu sou forte.